Amigos, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja contigo, com toda a sua família, é claro. Nós estamos aqui para bater um papo aí a respeito de mais um grande tema da Palavra de Deus. Falando de restauração de todas as coisas, temos 3 princípios básicos de restauração, isso mesmo. Um deles é a dieta vegetariana. Olha só, hein? Dieta vegetariana na Bíblia, muitas pessoas duvidam disso, os patriarcas comeram tanta carne, né? Os apóstolos eram pescadores, como é isso aí? Muito bem, eu convido você a orar para que o Espírito Santo de Deus nos ilumine em tão importante tema. Nosso Pai, nos ajuda em nome de Jesus, pois só o Teu Espírito é o professor autorizado da verdade. Nos dá um coração humilde para aprender em nome de Cristo. Amém. Muito bem, queridos, eu vou fazer o seguinte dessa vez. Eu vou resumir a história para você, tá? E depois eu apresento as provas bíblicas. Mas olha só o que eu vou contar para vocês agora e depois eu vou apresentar cada prova na palavra de Deus, certo? Quando Deus estabeleceu todas as coisas no princípio, Deus então, dentro do seu plano, Ele deu tanto aos homens como animais uma alimentação totalmente isenta de carnes. Isso mesmo, não havia mortes no Éden antes do pecado. E isso perdurou até o dilúvio, cerca de 1500 anos. Exatamente. Então, Gênesis 1, 29, ali no princípio, quando Deus disse que era tudo muito bom, Gênesis capítulo 1, verso 29, Deus ali fala que os homens deveriam comer os frutos, né? Frutos que davam semente. Posteriormente, Deus liberou a erva do campo também, aparece ali na palavra de Deus. Porém, a princípio, só os frutos que davam sementes, né? Muito bem. E também no verso 30 de Gênesis 1, agora verso 30, né? Fala que a dieta dos animais também, eles eram todos herbívoros, eles comiam a erva verde, né? A erva do campo. Tá, e o que aconteceu? Depois do dilúvio, Deus agora permite a carne, nós vamos ver os textos, Deus permitiu que comesse a carne, e a pergunta é assim, mas Deus não podia fazer chover maná já ali? E não poderia fazer a terra produzir rapidamente? Por que Deus agora libera a carne para o homem? Eu vou dizer para vocês uma coisa aqui, eu acredito piamente, para reduzir os anos de vida do homem. Sabe por quê? Até o dilúvio ali, Noé, por exemplo, viveu 950 anos, e Noé viveu mais do que Adão, sendo que Adão saiu das mãos do Criador, chegou a comer do fruto da árvore da vida, que esse fruto perpetuava, né, a vida, porque ele tinha a capacidade, o poder antioxidante, 100% de eliminação de radicais livres, enfim. E agora Adão, que havia comido do fruto da árvore da vida, ele todavia viveu menos que Noé, que nasceu depois que se passaram 1056 anos da criação de Adão, né, do nascimento de Adão até Noé, passaram-se 1056 anos. E por que Noé viveu mais do que Adão? Isso não é interessante? E até o dilúvio, queridos, os homens mantinham essa faixa etária. Os que viviam menos, viviam cerca de 800 anos, isso mesmo. E por que caiu tanto a idade dos homens? Passaram-se menos de 400 anos depois do dilúvio, e os homens agora viviam 120 anos. Isso mesmo, depois que eles começaram a se alimentar de carne, o que viveu mais nesse tempo, nesse período aí, passando-se cerca de 350 anos, foi Abraão, que viveu 175 anos, que era também carnívoro, né? Muito bem, então Deus no Éden deu uma dieta que perdurou por cerca de 1500 anos, a dieta vegetariana. Depois liberou a carne, isso diminuiu a vida dos homens. No tempo de Davi, que se comia muita carne, se fazia muita guerra, era muito estresse, outro fator que envelhece rapidamente, e o excesso também de atividades sexuais, muitas mulheres. Então, Davi no caso, viveu apenas 70 anos, olha só. Então, amigos, o que acontece? Deus agora liberou a carne no dilúvio, mas olha o que ocorreu séculos mais tarde, e isso, digamos assim, se passaram aí mais 1000 anos, né, até Deus chamar o povo hebreu ali, 1500 anos antes de Cristo. E Deus agora, quando chamou o povo hebreu, ele impôs uma dieta para eles também sem carne. E eu vou mostrar na Bíblia para vocês que Deus impôs uma dieta por 40 anos. O povo de Israel, eles comeram maná há 40 anos.
E olha o que é curioso, o apóstolo Paulo fala em Coríntios, vou ler para vocês o texto, que essa experiência do povo de Israel ao sair do Egito para entrar em Canaã, que a experiência deles é um aviso para quem vivesse no fim dos séculos. Isso mesmo, olha só. E Jesus fala da restauração da verdade, que seria no fim. A pergunta agora é o seguinte, mas por que Jesus, os discípulos, eles se alimentaram de carne, se existe realmente esse plano de Deus de não comer carne lá no princípio? Queridos, Jesus ele falou que ele tinha muito a dizer na época dele, mas as pessoas não podiam suportar. A restauração ele apontou para o fim. Quando Deus ele permite algo, ele permite mesmo. Mas também quando ele restaura porque ele é Deus. E a restauração de todas as coisas estava prevista para o tempo do fim. Nós vamos ver ainda uma profecia exatamente quando começou esse tempo do fim, a restauração. Está na Bíblia, está no livro de Daniel. Mas então agora fazendo um resumão. No Éden, a alimentação era vegetariana, isso durou por cerca de 1500 anos até o dilúvio. Deus permite a carne. No tempo de Israel, para entrar em Canaã, né, eles saíram do Egito para Canaã. Aquilo ali é uma ilustração do povo de Deus agora saindo do mundo, né? E para entrar na Canaã celestial, Deus proibiu a carne. E Paulo disse que era uma advertência para o fim dos séculos, para aqueles que vivessem no fim dos séculos. Finalmente, no tempo de Jesus, não era o tempo de restauração, eles comeram livremente a carne, com exceção de João Batista, que era puramente vegetariano. O gafanhoto que ele comia era uma planta, você pode olhar no dicionário que gafanhoto não é apenas aquele inseto, que inclusive é considerado limpo para se comer também, classificado entre os animais limpos, que a Bíblia faz classificação. Quando Deus deu a carne, ele fez essa classificação, quais animais poderiam, quais não. E o gafanhoto é um inseto, embora seja um inseto, está incluído. Porém, João Batista não se alimentava de alimento carne. O gafanhoto que ele comia era uma planta comum ali na região do Jordão, e nos Estados Unidos também ocorre essa planta. Então, muito bem, queridos, esse é um resumão. Agora vamos aos textos para você ver. Gênesis 1 e 31 é onde fala isso, que tudo era muito bom quando Deus criou. E no Salmo 104, verso 14, fala que o povo de Deus devia se alimentar do que a terra produz, não é? E nós já citamos Gênesis 1 e verso 29, que a alimentação era vegetariana. Gênesis 1, 30, os animais também, eles eram herbívoros, né? Eles não se alimentavam de carne. E apenas em Gênesis 9, verso 3, é que aparece agora a permissão para se comer carne depois do dilúvio. Isso mesmo. E antes do dilúvio, conforme nós já falamos, os homens viviam mais de 900 anos. E isso não houve uma queda, queridos. Nós vemos que Noé viveu mais que Adão, embora tenha um fator que envelheceu Adão rápido, a dor que ele levava consigo de haver trazido o pecado para o mundo. Cada folha que caía, né? E cada desgraça que acontecia, aquele pesar diminuiu a longevidade de Adão, com certeza. Mas os homens mantinham a faixa etária até o dilúvio, no mínimo 800 anos. E por que caiu tanto? Em menos de 400 anos depois do dilúvio, despencou para 120 anos. O máximo foi Abraão, 175. Então, queridos, de fato, é histórico isso aí, é científico. A carne diminuiu os anos de vida. Mas qual o objetivo? Por que Deus fez isso? Vou falar para vocês o motivo. Queridos, como eu acabei de falar, Adão viveu muito para sofrer muito. O justo vive nessa terra, quanto mais ele vive, mais ele sofre. Então não é vantagem viver muito pensando nisso. E o ímpio, ele quanto mais vive, mais coisa errada ele faz. Entendeu? Então, Deus diminuindo a longevidade, o justo ia viver menos tempo sobre a terra, menos sofrimento. Os ímpios, menos pecado cometeriam. Viriam outras gerações e daria chance à nossa geração, finalmente. E agora, em Gênesis, no capítulo 7, versos de 1 a 2, já fala da classificação dos animais, né, entre animais limpos e animais imundos. Deus, quando permitiu, não falou para comer tudo. Ele separou, fez uma classificação, Gênesis 7, 1 e 2, isso mesmo. Lá em Levíticos 11 também trata desse assunto. Agora, olha só o que aconteceu em Êxodo 16, versos 11 e 12, e também no verso 35, Êxodo 16, 11, 12, 35, quando Deus tirou o povo do Egito, eles queriam carne, estavam acostumados com carne, e Deus condescendeu com eles, Deus condescendeu com eles, queridos, e mandou codornizes para eles no deserto, certo? Mas isso Deus deu por um dia, depois somente maná, 40 anos, está lá, Êxodo 16 e 35, comeram maná 40 anos, porque sabe o que aconteceu?
Olha só que eu vou mostrar para vocês. Isso aqui eu não falei no resumo que eu fiz no começo. Em Números 11, versos 4 e também versos 18 a 20, Números 11, a segunda vez que eles pediram carne, porque a primeira Deus deu, Êxodo 16, né? Agora, a segunda vez que eles pediram, a Bíblia diz claramente que Deus cirou contra a nação de Israel. Porque Deus cirou, é muito claro o assunto, queridos. Deus não queria que eles comessem carne. Deus tinha uma lição com isso aí para os últimos dias. E então Deus cirou com eles. Sabe o que aconteceu? Em Números 11, 31 a 34, Deus mandou as codornizes novamente, porque eles pediram, mas Deus mandou irado. Porque Deus havia falado, ó, eu não vou dar um dia nem dois para vocês, mas eu vou dar um mês inteiro até vos sair pelos narizes, até que vocês fiquem enfastiados dela. E foi isso que aconteceu. Quando a carne estava entre os seus dentes, feriu o Senhor o povo com uma praga muito grande. E aqueles que murmuraram, principalmente por causa da carne, eles morreram. Números 11, 31 a 34, está lá na história, queridos. Salmo 78, 17 e 18, fala que tentaram a Deus pedindo carne. Queridos, se esse assunto não fosse tão claro na Bíblia, tão explícito, eu não gravaria esse vídeo, eu não teria coragem. Vegetarianismo na Bíblia, dieta vegetariana, mas é muito claro, você pode conferir esses textos. Deus deu uma vez carne para eles ali no deserto, depois Deus proibiu, e quando eles insistiram, Deus se irou, e ainda eles morreram com carne entre os dentes. Isso não é curioso? Porque os patriarcas, antes deles, como Abraão, Isaac e Jacó, eu posso até dizer que eles morreram com carne entre os dentes, salvos, porque Deus havia permitido. Eles comiam muito churrasco, mas Deus liberou, e eu posso dizer que eles morreram salvos com carne entre os dentes. Mas aqui em Números 11 tem uma situação que eles morreram com carne entre os dentes, perdidos por causa da carne que Deus não queria dar. Deus queria restaurar, Deus queria levar eles para Canaã e para uma dieta, que eles voltassem ao regime original. Mas eles fracassaram nisso aí. E aí ficou a advertência para os últimos dias. Agora, o texto que fala do apóstolo Paulo, que diz que a experiência de Israel é um aviso, isso aqui, queridos, é muito sério. 1 Coríntios 10, e no verso 11, 1 Coríntios 10, você pode ler ali de 1 a 11, fala da experiência de Israel, e no final, Paulo diz assim, este aviso é para aqueles que vivem no fim dos séculos. Sim, e é a coerência do assunto. Lá no Éden, Deus não deu carne para eles. Depois do pecado, cerca de 1.500 anos, né, da criação até Noé, até o dilúvio, né, e eles não comiam carne. Depois que Deus liberou, agora Deus quer restaurar. É muito coerente esse assunto. E você que já assistiu o vídeo A Restauração de Todas as Coisas, e se você não assistiu, assista, porque lá mostra os textos que haveria uma restauração nos últimos dias. Restaurar quer dizer voltar às origens, aquele nível das coisas como Deus estabeleceu no princípio, quando disse eis que tudo era muito bom. Muito obrigado porque você assistiu esse vídeo. Fique na paz do Senhor Jesus.